Amém, queridos. Glória a Jesus. Glória a Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, verdadeiro Deus. Nós vamos seguir para o nosso estudo. Estamos nessa série Crentes Supersticiosos, que deve ainda seguir, pelo menos aí por mais 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, com certeza. Estamos falando sobre amuletos e palavras mágicas. Hoje, a terceira e última parte deste tema, né? Nós já falamos de amuletos, hoje nós vamos falar, né, de palavras mágicas, né? Tem aí na tela uma, uma imagem que circula na internet, ela me foi passada pela diaconisa Karina, né? Se não me falha a memória, uma professora de português, né, que mostra isso, né, como as coisas, né, escondem certas coisas, né, o que está por trás de certas palavras, certas expressões, né, e é mais ou menos sobre isso, ou também disso, que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos começar lendo Josué, no capítulo 23, versos 6 a 11. Josué 23, versos 6 a 11. Essa primeira leitura eu a farei. E nas demais, nós temos algumas leituras hoje, nas demais nós vamos então nos revezando. Josué, capítulo 23, versos 6 a 11, e diz assim: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e do nome de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. É um texto que a gente cita bastante quando trata desse assunto, e nós já tratamos de parte deste assunto em outras séries aí para trás, né? Mas eu quero pegar a primeira palavra desse texto que nós lemos, né? Esforçai-vos. Queridos, algumas coisas em relação a amuletos, especialmente frases, palavras mágicas, expressões, vão exigir esforço, policiamento constante, né? A gente já passou por um momento no Oikos em que a gente fez isso, né? Um policiava o outro, né? A gente deu essa permissão de um ao outro para mudar. Exige esforço, queridos. Exige esforço, né? E se apegar ao Senhor. Nesse sentido aqui também, ok? Então, recapitulando o que nós já vimos até aqui nos 2 primeiros estudos, nós fizemos uma introdução sobre essa questão de amuletos, né, o que são, né, voltamos lá no estudo de analfabetismo cristão, o primeiro estudo dessa série, né, tratamos dessas coisas, desses objetos, né, aos quais as pessoas atribuem certo poder mágico neles mesmos, o poder estaria neles, né? Então são os amuletos, e isso tem no meio evangélico também, né? E nós fizemos um apanhado histórico, né, de como isso sai do paganismo. Isso nós estamos falando aí, né, lá ainda do povo de Israel, né? Essa atribuição de poderes a objetos não é novo, não é da igreja do Novo Testamento, é coisa antiga, né? Desde que o homem é homem, na verdade, né? Então nós pegamos desde lá até a igreja, como isso veio parar dentro do meio evangélico, dentro do meio reformado, mesmo quando na reforma isso foi retirado teoricamente, né? Então fizemos esse apanhado histórico e falamos sobre um ponto bem complicado, que são os objetos incentivadores da fé e, em geral, as coisas
começam como objetos incentivadores da fé e acabam como amuletos, né? Porque o ser humano tem a dificuldade de separar no cerne, né? Então, tratamos do que são os objetos incentivadores da fé e desse ponto que a gente precisa sempre observar, né? Se o objeto incentivador da fé não está se tornando um amuleto. E aí começamos a tratar de alguns amuletos e objetos sagrados, entre aspas, né? Coisas às quais as pessoas atribuem um poder, uma importância, né? E aí começamos falando de amuletos diversos, né? E aí colocamos diversas coisas que hoje são, né? Nós começamos com a cruz, né? O primeiro amuleto no meio cristão, ou dito cristão, foi a cruz, né? Que se tornou, né? O sinal da cruz, seja ele na testa, no peito, carregado, né? Ele se tornou o primeiro amuleto, como se atribuindo poder à cruz em si, né? E aí daí migrou e hoje nós temos as diversas manifestações dos amuletos no meio evangélico, né? No meio dito cristão, mas eu quero tratar do meio dito evangélico, né? As pessoas têm suas caixinhas de promessa, o óleo da unção e tantas outras coisas, o Salmo 91, o Salmo 121, a própria Bíblia, e aí muitas coisas, né? As quais as pessoas atribuem poderes a elas mesmas, né? Falamos do altar, né? O altar, né? O púlpito, o palanque, né? Ou como você queira chamar da igreja, que não é o púlpito ou o palanque, é o altar. É ali que as coisas acontecem, as transformações para muitas pessoas. Na verdade, a transformação acontece na minha vida, se o Espírito Santo agir na minha vida, eu posso estar ali na frente, como eu posso estar lá atrás, né? E falamos que muitas vezes trazemos as pessoas à frente por questão de logística e não por questão de sacrossantidade do local, né? O altar hoje sou eu. Eu sou o sacerdote, o altar, o templo e a oferta. É você, ok? Falamos do próprio templo também, né? O templo, não pode, né? Quando acabou o culto, não tem refeitório, vamos comer. Não pode o templo. Vamos ensaiar no templo, não pode o templo. Né? Nós tratamos disso, né? E essa foi a visão judaica, né? Templo do Senhor é este. Né? Então, aqui, olha aqui, né? E Deus falou para Salomão: vocês estão achando que o templo é, né? Porque ele é chique, é bonito, eu vou ter pena do templo? Né? Eu vou destruir esse templo. Assim, o mais importante é vocês guardarem os mandamentos, é me seguirem, e não o templo. Né? Hoje o templo somos nós, certo? Então, hoje nós vamos seguir falando dessas coisas, desses amuletos, desses objetos sagrados, porém voltados mais às palavras, né? Coisas que os evangélicos tomaram, né? Como amuleto, como palavras mágicas, né? Então, são os clamores e as interjeições impensadas. E eu quero colocar nessa questão o impensado, né? A coisa que se tornou mecânica. Alguns termos, nós estamos vendo, o pastor Diego até citou isso no domingo, eu tenho citado aqui, algumas coisas, os evangélicos realmente estão atribuindo poderes à palavra em si, né? Como nós vimos, a palavra tem poder, então as pessoas estão colocando algumas coisas. Mas algumas coisas são impensadas, né? Virou hábito, e a gente precisa tomar cuidado. Outro amuleto é o uso de palavras ou locuções que exprimem com energia os afetos do ânimo, né? Isso é a definição no dicionário de interjeições. Interjeições são palavras ou locuções que exprimem com energia os afetos da alma, né? do ânimo, o estado de espírito, né? Sejam formas evangélicas, entre aspas, de clamores indevidos, infundados e ritualísticos, coisas que a gente, né, os evangélicos, né, as expressões nitidamente evangélicas, as pessoas têm usado, né, usado de forma infundada, indevida, por rito, ou expressões de invocação a outros deuses, principalmente Maria. Os evangélicos, né, chamam muito por Maria. Vixe, nossa, uma que tá, né, as pessoas não veem. Né? Nossa, não, mas nossa. Nossa o quê, querido? Nossa, não, no máximo só sua, porque minha não é. Né? Isso é Nossa Senhora de Aparecida.
Então, minha não é, certo? Historicamente, eu vou começar por Maria, mas eu vou acabar nas outras, né? Historicamente, o hábito de invocar Maria em situações de medo, perigo ou espanto, é quando a pessoa faz, ei, aí você, vixe Maria, né? Eu sei que eu estou falando, tá bom? As pessoas, mas o pastor falou, estou falando para mostrar a situação, tá bom? Mas eu não tenho por hábito falar, tá? Então as pessoas falam isso, né? Começou após o Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, quando o título de Theotokos, né, Mãe de Deus, foi afirmado. Nós tratamos deste concílio e dessa questão do Theotokos no, na série passada, né, na Perseverança da Fé em Cristo. Nós, né, fomos tratar das heresias, e aí nós tratamos dessa questão, né, do Theotokos. Então, naquele mesmo concílio, né, acho que você tem o material, se você não tiver, você me peça que eu passo. Naquele concílio, com a afirmação de que Maria era mãe de Deus, que não está certa, só para deixar claro aqui, com aquela afirmação, então as pessoas começaram a invocar Maria, porque, né, de certa forma, surge a ideia, ainda não é a frase, mas surge a ideia de peça à mãe que o filho atende. As pessoas começaram a clamar a Maria, certo? Os ditos cristãos. E a partir daí se tornaram comuns na igreja as jaculatórias, né, orações breves e espontâneas, com a fórmula latina Domina Mea, né, ou Minha Senhora, certo? Isso lá, vamos falando do ano 500, arredondando, tá bom? Então começam essas orações. Sabe aquele momento em que você entra numa emergência, é uma coisa de segundo, é uma fração de segundo que você tem para reagir, você faz aquela oração, aquele clamor, né, no segundo, Jesus, né? O nome dessa oração breve e espontânea é jaculatória, certo? É uma oração, no caso, não é oração jaculatória, porque jaculatória já quer dizer isso. Então, a partir de 431, surge esse clamor, essa oração rápida. Você precisa, né, pedir socorro a alguém, as pessoas começaram a gritar, domina meia. Né? Jesus já saiu, Deus já saiu. Entrou aquela que alguns estavam dizendo que era a nova intermediária, né, a nova mediadora. Com as grandes navegações, aí já estamos, né, no século XV, 1400, né, nos anos 1400 depois de Cristo. As grandes navegações, você sabe da história, os otomanos dominam Constantinopla, e aí Portugal, Espanha, Itália, né, tem que se lançar, Holanda, Inglaterra, tem que se lançar, né, no Oceano Atlântico para dar a volta na África e chegar às Índias, e acabam descobrindo a América e essas coisas todas que você já estudou. Mas com essas grandes navegações, estas invocações cotidianas foram levadas às colônias europeias. Veja, surge na igreja cristã da Europa, do Império Romano, ano 500, vamos botar. Né? E durante 1000 anos, arredondando aproximadamente, esse hábito ficou ali na Europa, já dominada pelo catolicismo romano, né? Então já tinham essas orações. Quando os, os, os europeus católicos, sejam eles portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, holandeses, né, quando eles se lançam e chegam nas Américas, e chegam na Ásia, e chegam na África também, né, eles trazem esse hábito de fazer essas jaculatórias a Maria. Ou seja, querido, tais clamores não ocorrem só no Brasil. Não é só aqui que as pessoas falam, nossa, né? Não é só aqui. Os mexicanos falam, ai, madre mia. Eles falam, né? Madre Santa e tantas coisas, né? Então, isso acontece, tá? Não é um privilégio só dos brasileiros, né? É um privilégio maldito, né? Mas não é privilégio nosso, não. E no Brasil, estas jaculatórias trazidas pelos portugueses ganharam diversas variações populares, né? E muitos evangélicos usam estas jaculatórias ou variações em conversas, até inconscientemente, entre aspas, né?
com expressões como Vixe Maria. Vixe Maria, você está falando Virgem Maria. Você está clamando, você está fazendo um clamor a Maria. Vixe, vixe, né? Itimalia, né? Aquela coisa, ai meu Deus, ele tem um bonitinho. Itimalia. Continua sendo um clamor a Maria. Continua sendo. Né? Nossa, complete a frase, Senhora de Aparecida. Nó, né? O nó, né? Aí como diz o mineiro, nó. Mas o mineiro, você tomou o lugar do mineiro e fez um clamor a Maria. Minha mãe do céu. É o complemento, né? A frase é essa, né? Jesus, Maria, José. Por que você está clamando a Maria e a José? Eles são intermediários. Então são coisas que os evangélicos continuaram, né? Adotaram e continuam falando, né? O uso de tais expressões tem vários problemas. Vários problemas. Não é a primeira vez que a gente aborda isso, mas eu vou reforçar, estamos, né, tratando desse assunto de amuletos e é importante a gente reforçar, né? Alguns, vários problemas. Eu sempre trato de um ou outro, hoje eu vou trazer vários, ok? O reforço do dogma católico antibíblico da virgindade perpétua de Maria. Querido, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, Maria ficou virgem para sempre. Na verdade, já tem até o da mãe de Maria. A mãe de Maria também era virgem, segundo eles. Então, veja que o negócio vai subindo. Né? Então, a mãe de Maria era virgem, Maria teve Jesus como virgem, e aí isso é bíblico, Maria era virgem quando ela teve Jesus, mas depois ela continuou também. Né? E isso não é bíblico. Vamos lá em Marcos 6,3. Carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Querido, é bíblico que Maria, depois de Jesus, ela teve outros filhos. De José. Os outros não foram do Espírito Santo, né? De José. Então Maria não continuou virgem depois que ela teve Jesus. Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo. Os demais irmãos, não. E quando um evangélico usa essa expressão, né, clamando a Maria, sempre, né, Virgem Maria, ele está reforçando. Por mais que ele diga que não, mas eu não estou. Mas está. Está dizendo, está clamando a Virgem Maria, que ficou virgem para sempre, nasceu, né, já nasceu de uma concepção virginal e ficou virgem. É inadmissível um evangélico reforçando um dogma católico. E algo extremamente antibíblico. Então, quando você diz, nossa, você está reforçando esse dogma. Tá? Você está reforçando esse dogma. A citação do nome de outros deuses, o que é contrário à Bíblia. Nós lemos aqui Josué 23:7, né? Não é para a gente citar o nome de outros deuses, querido. Não é, não é, não é, não é. Não tem argumento contra isso. Vamos em Êxodo 23:13. Diz E assim: tudo, Eita, foi os três. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos e do nome de outros deuses, nem vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. nem se ouça da vossa boca. Nem se ouça da vossa boca. Você vai dizer, mas se a gente for pegar o pé da letra aqui, então a gente não pode nem estar fazendo um estudo. Você tem maturidade cristã para entender o que, que ele está, né, qual é a lei. É para não clamar a outros deuses, é para não recorrer a outros deuses, né? Muitas vezes os profetas disseram, né, como o próprio Elias disse, né, até quando cocheareis entre os dois senhores? Se Baal é Deus, ele citou o nome de outro Deus, mas ele citou fazendo uma reprimenda. Ele não citou clamando a outros deuses, né? Então, esses dois aqui, queridos, fechariam para mim.
né? É inadmissível, certo? Mas tem ainda uns mais sérios, né? Apelo à rainha dos céus, uma entidade abominada por Deus. Vamos lá em Jeremias 7, 17 a 19. Eu falei umas mais sérias, não é tão sérias quanto, tá? Jeremias 7, 17 a 19, por favor. Porventura não vês tu os que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Então vejam, o outro texto de Jeremias ele é muito grande, mas ele vai tratar disso aí também. Deus vai, né, falar muito dessa rainha dos céus. Querido, nós já abordamos historicamente, né, a Pax Romana, o uso do cristianismo. Nós tratamos aqui nessa série já algumas vezes o uso do cristianismo pelo Império Romano para unificar as diversas tribos, os diversos povos conquistados. E muitas coisas eram cristianizadas para isso. Você pode olhar na internet, para você não dizer que eu estou aqui, né, te induzindo, né? Olhe na internet, a rainha dos céus, você vai pegar desde os assírios e você vai chegar até os europeus. E ali nas tribos, se não estou enganado, as germânicas, havia o culto da rainha dos céus. Na verdade, em várias tribos bárbaras havia esse culto. E aí trouxeram para a igreja e precisavam achar, né, um equivalente. E quem foi? Maria. Então, o que Maria é hoje, né, tem a ver com a rainha dos céus. Lá, essa aqui, do tempo de Jeremias. E a Bíblia diz, né, se você for no outro texto, é porque o outro texto é grande, né, mas tratando, né, Deus abomina essa pessoa. E você sabe, os católicos dizem que Maria é a rainha do céu, sem tirar nem pôr. Não tem, não tem camuflagem. Sem tirar nem pôr. Eles colocam este nome Maria. E nós estamos, nós não, eu não, né? E os crentes estão aí, né, chamando por esse nome, né? Clama-se a um morto para ajudar um vivo, claramente combatido na Bíblia. Quando alguém clama, né? Ai, né? E fala o nome dessa pessoa, ele está clamando, ele está fazendo uma oração a ela, é uma jaculatória. É como eu disse, é a mesma coisa que falar Jesus! Né, no momento ali de, né, no susto, estourou a panela de pressão, você só diz Jesus! Né? Ele está fazendo uma oração também. Só que Maria morreu, está morta, sepultada e enterrada. Né? Ela não tem nenhum poder, ela não interfere mais neste mundo, mas os crentes continuam recorrendo a ela. Isaías 8:19. Quando, pois, os disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A favor dos vivos consultar-se aos mortos. Você acha realmente que Maria pode te socorrer? Aí você vai dizer, não, mas isso é uma expressão, e eu vou falar disso também. E por que você não grita então, ai, Davi! Ai, Samuel! Por que você não faz? Por que tem que ser essa pessoa? Porque você está fazendo menção ao ranço do catolicismo, que foi o nome da série que nós tivemos, nós tratamos disso pela primeira vez nessa série, né? É o ranço. Ela está na mesma situação de Davi, Salomão, Samuel, né? Escolha ele, né? Eliseu, Elias não, né? Eliseu, escolha. Mas por que chama essa? Não é? E usa-se Maria como intercessora entre Deus e os homens, a despeito da intercessão de Cristo, que foi onde tudo começou. A história começa assim, clamando a ela para que ela interceda diante de Deus, né? Socorra-me, fulana. Né? É assim que começou, uma jaculatória, uma oração espontânea a ela.
E Jesus disse, né, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. A gente não ora a ela, a nenhum outro homem. Eu falei de Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para não ficar dúvida de alguém dizer peça a mãe que o filho atende, o apóstolo Paulo diz só há um mediador, e ele cita o nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, querido, não fique usando essas expressões. Não fique clamando a essa mulher. Ok? Aí, como eu disse, né, é muito comum se ouvir evangélicos justificando o uso dessas locuções com o fato de elas terem se tornado parte do idioma. É o único argumento, na verdade, né? Sempre que eu abordo isso aqui, sempre, né, que eu falo com alguém, que eu chamo a atenção de alguém e ele quer, né, como diz a Bíblia, se justificar a si mesmo, ele usa isso aqui. Não, mas aí isso já é uma expressão do idioma brasileiro. Né? Eu não estou fazendo, não estou clamando a ela, é uma expressão. Né? Então, tá bom, vamos tirar, né? Vamos para mais ou menos tirar o lado religioso, né? Isso explica, mas não justifica. Para mim, não justifica, né? Pois, apesar de que Deus se apresentou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e isso se tornou uma expressão entre os israelitas, né? Deus falou a Moisés, né? Lá na sarça, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o meu nome. Mateus 22:32 é Jesus falando, né? Mas não tem deslido que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Deus não é o Deus de morto, Deus é o Deus de vivo. Então Deus se apresentou assim. Esse é o meu nome, né? E os israelitas falavam isso, oram isso, inclusive. Eles oram isso, né? Não se vê na Bíblia, você não vê, e nem entre os judeus quem diga, vixe Abraão, né? Ave Isaac, você não vê. Então, a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó passou a fazer parte do idioma judaico, do idioma hebraico. E nem por isso eles começaram a usar o nome de Deus em vão. Né? Então, eles não usam. Por quê? Por respeito, por honra. Né? Ou essas pessoas, ou mesmo que elas tenham sido incorporadas ao idioma. Na verdade, o respeito impõe exatamente o contrário. O que acontece é exatamente o contrário, querido. Se você respeita, né, então não fique usando à toa. É o que Deus fala no quarto mandamento. Né? Eu não quis recorrer ao quarto mandamento, mas apesar de que eu vou citá-lo, mas é o que Deus fala. Não use meu nome em vão. Então nós não vamos usar o nome de Deus. Né? E anote isso aí, que eu vou voltar nisso. Não vamos usar o nome de Deus. Então vamos usar outros nomes. Vamos usar o nome de pseudo-deuses, porque faz parte do idioma. Né? Tem muitos nomes aí, né? Fazem parte do idioma. Muitos falsos deuses, né? Que hoje já estão aí. E por quê? Pode ficar usando? E por que o nome dessa senhora faz parte do idioma, a gente pode ficar usando, mesmo sendo contrário ao que a gente crê? Né? Uma outra coisa, muitas palavras torpes também fazem parte da língua portuguesa ímpia, mas não convém aos santos. Queridos, os palavrões, que a gente chama de palavrão, eles estão no dicionário. Pega o dicionário, vai lá e procura, né? Você vai encontrar a definição lá. Tá? Faz parte do idioma. E por que você não sai falando palavrão, então? Ah, porque não convém, né? Porque é imoral. Ah, é porque... Pois é, aqui também tem um problema com o nome dessa pessoa. Então você dizer que faz parte do idioma não justifica. Né? Não convém. É lícito. Poderia até ser. Né? Para mim não é, mas poderia até ser. Mas não convém. Do mesmo jeito que falar palavrão. Né? Você abre a janela da sua casa, as interjeições que as pessoas usam são palavrões. Se acontece algo de bom, elas falam um palavrão. Se acontece algo de ruim, elas falam um palavrão. O mesmo, inclusive. Né?
faz parte do idioma. Então, chamar a essa senhora porque o nome dela faz parte do idioma, para mim não justifica, porque palavrão também faz parte. 1 Coríntios 10, 23 e 1 Coríntios 6, 12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ou nem todas edificam. Vamos em Colossenses 3, 8, Colossenses 4, 6. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojai-vos das palavras torpes da vossa boca. Se você não fala palavrão, então não fale também essa outra, porque estão no mesmo pacote. Colossenses 4, 6, por favor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Se a gente tem que policiar as nossas palavras, pra gente, né, como é que eu vou responder aqui? Né, para não soar agressivo, para não. Né, mesma coisa, eu vou pensar antes de falar. Né, eu volto no momento em que a gente teve, né, um esforço coletivo no Oikos para banir isso. E a gente autorizava um ao outro, né, e aí nos forçava a pensar. Né, eita! Né? Eia! Né? A gente usou a expressão eia, que tem na Bíblia, né? Eia! Para não usar o nome. É um esforço. Pense, raciocine, né? Saiba como convém, então você tem que processar aqui. Então, vou dizer que porque faz parte do idioma, para mim também não vale por causa disso. Então, tais jaculatórias, essas orações, né, que as pessoas chamam de interjeições, mas são orações a essa pessoa, integram as astúcias e as sutilezas ditas na Bíblia, né? Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em vento por qualquer roda de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam com sutilezas. Querido, sendo muito sincero, para mim, quando alguém diz assim, ó, não, mas eu acho que não tem nada a ver porque já faz parte do idioma, ele já caiu na sutileza. Ele não consegue mais ver, né, esse ponto. Ele já foi tragado pela sutileza. Colossenses 2,8, já que estamos em Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que faça presa sua por meio de vãs sutilezas. A pessoa já virou, né? Joga lá em 2 de Pedro, né? De quem alguém é vencido, tal faz-se também serve. A pessoa já se convenceu de que não tem nada a ver, que é isso, não tem nada não, isso é normal. Né? Voltando na musiquinha, na pregação da pastora Lígia, não tem nada não, isso é normal. Já caiu na sutileza, já foi preso, já virou presa da situação. Certo, queridos? Se a nossa vida é um culto ao Senhor, e isso é importante a gente se lembrar sempre, querido. O nosso culto não é só o de domingo, não, ele é um culto coletivo. Mas a sua vida é um culto, você é templo, você é sacerdote, você é altar e você é oferta. Então, nosso culto deve ser racional, a Bíblia fala isso. Né? Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu volto no que nós lemos lá, né, de raciocinar no que você está pensando, raciocinar no que você está falando. Não vou falar essa expressão, eu vou banir essa expressão. Do mesmo jeito que eu tenho que banir, muitos crentes, quando se convertem, têm que fazer esse esforço para banir palavrão, porque já se tornou normal. Né? Então, um culto racional. Não o meu culto, que é a minha vida. Não estou dizendo do culto na igreja, não. A minha vida, que é um culto, essa pessoa não vai entrar. Então, nosso culto deve ser racional e domínio próprio é fruto do Espírito, querido. Né? E se você não tem, vamos orar, né? Senhor, me ajuda, peça ajuda aos irmãos, me ajuda. Se você me vir chamar assim, né? Me corrija. Isso funcionou para a gente, né? No Oikos. Ou seja, nada justifica o uso dessas expressões. É preciso mudar hábitos.
É preciso mudar hábitos. É como eu estou dizendo, né? Se você não fala palavrão, palavrão está no dicionário. Pode procurar, está no dicionário. Faz parte do idioma. Não, mas é imoral. Pois é, aqui o próprio Deus fala, não é para fazer. Né? Não, mas não tem nada a ver, não. Né? Não é dois pesos e duas medidas. Né? Então, mude seus hábitos. Faça o esforço. E esforçai-vos. Foi a primeira palavra que nós lemos hoje na Bíblia. Esforçai-vos. Faça o esforço para mudar esse hábito. Ok? Mas os evangélicos criaram seus próprios bordões também, né? Que eu falei, a gente começa lá, mas a gente vamos falar, tacar pedra na nossa vidraça. Parece que eu tô tacando na nossa vidraça mesmo, né? Então eles criaram seus próprios bordões ou seus amuletos falados, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Virou amuleto, virou chavão também. E hoje os evangélicos, e infelizmente atualmente os ímpios, pessoas que têm uma vida completamente abominável à luz da Bíblia, estão usando esses chavões, porque os evangélicos banalizaram a coisa. Querido, é uma coisa assim. Você já pensou o que, que diz a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é um pedido de misericórdia. E quando os evangélicos falam isso, eles estão fazendo o quê? Você fala assim, querido, deu um acidente ali na frente, foi uma bagaceira, o carro agora, misericórdia. Ele está falando o quê? Ele está dizendo, né, Senhor, né, tem misericórdia. Já se tornou uma interjeição, né? Não é mais o que ele não está fazendo uma oração de meu Deus, tem misericórdia daquelas vidas. Se tornou uma interjeição, para não dizer eita, aí ele fala misericórdia, né? E eu já vi assim coisas absurdas, né? Falando da boca, saindo da boca de evangélico, né? O uso da expressão misericórdia, né? Você tá orando ao Senhor, você está pedindo misericórdia ao Senhor? Ou é porque é só né? Coisas assim, e, né? Quebrei a ponta da lapiseira, misericórdia, né? Vamos ter maturidade cristã, né? Enquanto o sangue de Jesus tem poder, quantas coisas, né? Em nome de Jesus, em quantas coisas você fala, e eu também já vi acontecer. Amanhã vai faltar água no aplicativo. Sangue de Jesus tem poder. Querido, é sério que você está usando o sangue de Jesus porque vai faltar água? Você está usando o sangue de Jesus porque, né, e por diversas coisas absurdas que nada tem a ver com vida cristã e não são graves, mas o sangue de Jesus tem poder. Virou bordão, virou chavão, virou amuleto. Basta clamar o sangue. Clama o sangue, querido. Né? Já vi muito disso. E tem uma outra agora que eles vão falar: sangue e fogo. Né? Sangue e fogo, quando aparece na Bíblia, é do julgamento de Deus. Então, né, os evangélicos criaram os seus próprios também. Né? Do mesmo jeito, são falados de forma impensada, no reflexo. Né? Então, começando pela motivação, há problemas nisso também. Há problemas nesses chavões evangélicos, vamos dizer assim. Né? Primeiro deles, ocorre a banalização das expressões de clamor ou de louvor a Deus. Como nós falamos, hoje até os ímpios estão dizendo o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Virou banal. Querido, a gente fala muito aqui da versão ACF, que a gente ama, defende, protege, né? E a tomou como nossa versão oficial. Tem todo o lado histórico, e uma das coisas que nós apontamos é o texto de Colossenses 1:14, que nas versões modernas eles tiraram o sangue de Jesus, né? NVI, NVT, NTLH, tiraram o sangue de Jesus. Aí nós mesmos vamos lá e banalizamos o sangue de Jesus, dizendo: o sangue de Jesus tem poder para qualquer coisa. Acho que eu vou me atrasar, o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos banalizando o sangue de Jesus, tanto quanto os outros. É verdade, queridos, que devemos clamar a Deus.
Mas isso deve ser feito em caso de necessidade. E deve-se louvá-lo com consciência. É o culto racional, né? Ou seja, é preciso maturidade. Eu quero ler os dois textos, Marcos 10:47 e Salmo 47:7. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se for necessário, quando você estiver realmente falando com Deus, clame, chame por misericórdia. Jesus, tem misericórdia, só misericórdia, né? No, no lance imprevisto ali, na emergência, clame por misericórdia mesmo. Mas faça com consciência, né? Não faça para qualquer coisa, não, né? Deus deve ser louvado, né, com consciência também. Salmo 47:7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Cantai louvores com inteligência. O nosso culto é racional, o nosso louvor é com inteligência. Então não é só sair falando que nem papagaio, não. Vamos repetir os bordões aqui, né? Não, raciocina no que você está falando, no que você está na sua oração, seja ela uma oração longa ou seja ela uma oração de emergência, que seja pensado, certo? Então é preciso maturidade, maturidade cristã. Um segundo problema é que deturpam-se ensinos bíblicos, né? Além de jejum e oração, é Jesus, Mateus 17:21, é Jesus falando, essa casta não se expulsa senão com jejum e oração. Então, para expulsar demônios, é preciso jejum e oração, tá? Ter vida, vida com Deus, né? Lembra lá de Atos, né? Em nome de Jesus é quem Paulo prega, não serve não. Você precisa ter intimidade com Deus para poder ter legitimidade no uso do nome de Jesus. Mas além disso, né, tem outro detalhe, eu quero ler os dois textos, Judas 9 e Zacarias 3:2. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Tem Judas 9. Querido, nós estamos falando, o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, não estamos falando, né? Qualquer anjo é mais poderoso que homem. A Bíblia diz, né? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, falando do homem. Qualquer anjo é mais poderoso que homem. O arcanjo Miguel é o arcanjo, o maior dos anjos. O maior dos anjos, quando contendeu com Satanás, ele não disse, né? Sai daqui que eu não vou te dar uma espadada. Você está achando que você. O Senhor te repreenda. Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que te escolheu, Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O Senhor, para repreender Satanás, usou o próprio nome. O Senhor te repreenda. Então, Judas 9 e Zacarias 3:2, voltando ao slide, mostram que demônios não são expulsos pelo sangue de Jesus. Tá? Sangue de Jesus tem poder, sai dele. O sangue de Jesus tem poder, mas demônio, enfermidade, eles são expulsos em nome de Jesus e não pelo sangue de Jesus. Então você sai clamando sangue por proteção, sai clamando sangue para expulsar demônio, sai clamando sangue para a luz voltar, para a água voltar, para não se atrasar, para passar no concurso, para qualquer coisa, está errado. Ok? Está errado. E você está deturpando o ensino bíblico. Então, demônios não são expulsos pelo sangue de Jesus, mas sim pelo seu nome, como ele mesmo ensinou. Marcos 16:17-18, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem falou isso foi Jesus, ele disse em meu nome. Ele não disse pelo meu sangue,
Aí aqui tem uma observação importante, né? Nós fizemos uma mudança no Oikos e já recebemos até um elogio por ela, inclusive, né? O uso da palavra sangue faz menção ao sacrifício de Cristo, conforme Isaías 53, 4 e 5. E antes da gente seguir, vamos lá. Isaías 53 é muito conhecido, né? Mas vamos lá. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Pelo seu sofrimento. Veja que não aparece aí a palavra sangue. Quando a gente fala do sangue de Jesus, imediatamente você se refere ao sacrifício de Cristo, ao sangue vertido na cruz do Calvário, certo? Mas, querido, o sangue de Jesus é para nos resgatar. Por suas pisaduras é que nós somos sarados. Né? O hino 491 da harpa cristã, né? É uma música americana, na verdade, bem antiga, na verdade, acho que ela até inglesa, na verdade. There's power in the blood. Né? O teu pecado tu queres deixar. No sangue há poder, sim, há poder. Né? Tá certo, é pelo sangue. Ó paralítico, queres andar? No sangue há poder. Não, não é pelo sangue, é pelo nome. Certo? Então, o hino 491, ele cria certa confusão. Mas o sangue de Cristo, né, seu sangue tem poder para nos livrar das algemas do pecado. Queria ler esses 3 textos, tá? Para a gente tratar disso. 1 de João 1,7 é muito conhecido. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se você entende o plano da salvação, que Cristo morreu pagando o preço da nossa redenção, você entende que não é o sangue de Jesus que cura as nossas enfermidades ou que expulsa demônio. O sangue de Jesus pagou o preço, né? Era para ser o meu sangue. A alma que pecar, essa morrerá. Era para ser o meu sangue. E ele coloca o sangue dele no lugar. Ele, inocente, se entrega por mim, pecador. E é aí que está o negócio. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque o sangue dele, que era inocente, se é posto no lugar do meu pecador. Mas vamos em Apocalipse 7,14 e Atos 20, 28. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Sem entrar no mérito aí dessa questão, que dá pano para manga, mas ele diz, esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus nesse sentido. Né? Eu sou pecador. E a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então eu deveria morrer. Eu sei que eu era culpado, mas ele, né? Eu sei que ele era inocente, mas ele morreu já por mim, diz o hino da harpa. Então ele me torna puro, me torna limpo por seu sangue nesse sentido. Ele oferece o seu sangue no lugar do meu. Então, o sangue de Jesus nos livra das algemas do pecado, nos purifica, nos santifica diante de Deus. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos livra, nos purifica, nos santifica, nos redime. O nome de Jesus expulsa demônios, expulsa enfermidades, porque é o poder que há em Jesus para isso. Ok?
que no Oicos nós fizemos essa mudança no hino 491, né? Ó paralítico, queres andar? No nome há poder. Sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu nome tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste nome de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, confia no Cristo da cruz. E nós fizemos essa mudança, um pastor que estava visitando falou, rapaz, eu sempre me preocupei com isso, nunca vi ninguém cantar o jeito certo, né? Então, nós precisamos pensar isso. Então, não saio citando o sangue de Jesus aí a 3 por 4, não, porque não está certo. Ok? Outro problema de ficar, né, citando, né, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, viola-se o claro mandamento para não tomar o nome de Deus em vão, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7, né, que está lá nos 10 mandamentos. Cujo objetivo é exatamente não banalizar seu nome. Você vai dizer, pastor, mas o senhor já cansou de falar aqui nesses estudos que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido. É verdade? É verdade. Mas para que serve o Antigo Testamento, que eu também sempre falo aqui? Ele nos mostra o caráter de Deus. O que era pecado, pecado. Não estou falando de lei cerimonial. Não estou falando de lei civil, mas o que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo Testamento. Nós não tratamos no Novo Testamento o pecado da mesma forma que ele era tratado no Antigo Testamento. Mas o que né, não furtar, não roubar, né, furtar e roubar é a mesma coisa. Não furtar, não matar, não cobiçar. O apóstolo Paulo vai citar. Tudo isso se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o que Deus queria com esse mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é exatamente isso. Não coloque Deus no nível banal. Não torne Deus um brinquedo. Né, e o caráter santo de Deus continua sendo santo. O nosso Deus continua sendo fogo consumidor. Ele continua exigindo santidade. E continua exigindo respeito e reverência. Então, tudo é em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Está banalizando o nome do Senhor. Não está certo, não. Né? Isso acontece quando se usa tais expressões, quando as pessoas saem banalizando. Como eu disse, nós estamos vendo aberrações. Aberrações. Gente cuja vida é completamente contrária à palavra de Deus, né? Pessoas embriagadas. Em nome de Jesus. A culpa é nossa. E a gente continua fazendo. Sim, pastor Diego. É curioso, né, como que há, há uma facilidade de se transformar Deus em um amuleto, né, como nós estamos tratando aqui. Né, de pegar expressões, até mesmo o nome de Deus, né, e transformar num amuleto que, se ao proferir, você vai conquistar alguma coisa independente da própria vontade de Deus. Né, é algo que atrai determinada coisa. Né. Eu lembro de uma conversa com o pessoal na porta da escola, e a pessoa me perguntou justamente sobre um dos nomes de Deus que me fugiu aqui agora. Yeshua, né? E as pessoas usando Yeshua e Yeshua, não sei o que e tal, e ele queria entender por que se fala tudo isso, e é isso, né? As pessoas acabam tornando acaba pegando nomes e expressões e utilizando simplesmente como um amuleto para atrair qualquer coisa ou alcançar qualquer coisa, né? E é triste isso. Vira jargão, né? É para fazer diferente, né? Então vamos, né, para criar esse jargão. É triste. É triste e é problemático, né? E, queridos, é nossa, né? Outra situação, outro problema, né? A Bíblia exorta a tomar cuidado com o que se diz. Sabia disso? Eu não estou aqui falando só de palavra torpe, não. Vamos lá em Mateus 12:36.
Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa, né? Toda palavra vã, vazia, né? Você vai dar conta no juízo. Você e eu, tá? Não estou me colocando fora, não. Então, assim, deve-se ter maturidade sobre momento e motivo para citar essas locuções de clamor a Deus, já que muitas vezes são usadas levianamente, por vício, por puro vício, né? Pelo amor de Deus, né? É vício. E tem que tirar, né? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. É vício. É o momento realmente de você usar isso. O apóstolo Paulo usou a expressão, né? Pelo amor do nosso Senhor, dentro do contexto correto. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender, não sair falando as coisas ociosamente, por puro vício, por puro, né, hábito. Como eu falei, é preciso mudar hábitos. Preciso se policiar, é preciso fazer um esforço, certo? Então, deve haver o esforço para banir do nosso linguajar interjeições, né, fora de contexto ou por motivos errados, como misericórdia, santo Deus. Santo Deus, você está realmente clamando ao Senhor? É motivo para você clamar? Meu Deus! É motivo para você clamar ao Senhor de verdade? O sangue de Jesus tem poder, né? Pelo amor de Deus, não aviltar o nome do Senhor, não tornar uma coisa banal, certo? O esforço a gente tem que fazer, queridos. Isso aí, né, não cabe ao Senhor, não, cabe a nós. Não? E quando parecer que elas estão no contexto, deve-se avaliar se de fato são coerentes ou são apenas amuletos ou chavões vazios. Mesmo no contexto, né? Se eu falar para você que ele teve um acidente aqui na frente, foi uma bagaceira. Misericórdia! Bem, o contexto está certo, né? Parece que está certo. Mas realmente você quis fazer essa oração? Ou você usou a expressão misericórdia simplesmente porque é um chavão? Cristianismo é cerne, queridos. Cristianismo é cerne. Certo? O Senhor esquadrinha os nossos corações, a palavra do Senhor diz. Então, quando você está realmente fazendo uma oração, né, a panela de pressão estourou, você ficou aquele mesmo, misericórdia! Você está clamando ao Senhor, né? Senhor, tem misericórdia de mim agora. O Senhor conhece o teu coração. Né? Agora, quando você usa levianamente, mesmo que seja o contexto, caberia no contexto, mas o teu coração é leviano quanto a isso, o Senhor também conhece. Não é para se tornar um chavão, não é para se tornar um amuleto, um jargão, uma interjeição. Vamos colocar? Não é para fazer parte do idioma, não. Ok? Certo, queridos? Então vamos, né, se até agora a gente não fez, vamos fazer o combate bíblico aos amuletos explicitamente. Ok? Infelizmente, o uso de amuletos está amplamente disseminado entre os evangélicos. E igualmente lamentável é o fato de este uso e seus atos associados estarem causando muitos escândalos e chacotas ao evangelho e sérios danos à verdadeira fé cristã. Vocês lembram alguns anos atrás, tinha um grupo que cantava uma música assim, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, lembram disso? Pois é. Por quê? Porque nós evangélicos, né? Vou colocar nós, né, incluindo aí um pessoal que, né? Nós evangélicos começamos a transmitir e isso tornou-se o centro do evangelho na época. Então, né, nós demos a razão. Nós deixamos de falar do evangelho que salva e cura, né, e fomos mostrar o poder ou muitas coisas assim, né? E é o que está acontecendo agora. Se tornando jargão, como boa parte da população se diz evangélica, mas não tem base nenhuma,
esses jargões estão indo para o mundo. E como a gente, né, de novo, né, incluindo aí, a gente está usando isso nos contextos mais absurdos, as pessoas do mundo se sentem no direito de usar. Por que não? Né? Virou, faz parte do idioma, infelizmente. Há vários problemas bíblicos com este uso, sendo os principais, na análise geral, tá? Isso é, sem abordar os aspectos históricos e particulares de cada amuleto, além dos já abordados. Então, vou falar, né, os principais problemas do uso do jargão, do amuleto, de uma forma geral, sem entrar, né, no mérito de cada amuleto, que eu falei que eu não tenho condições de tratar disso. No geral, tá? Qualquer amuleto, qualquer jargão, qualquer lugar, também lugares também se tornam amuletos, né? O Muro das Lamentações, o topo do Monte Sinai, o Jardim do Getsemane, né? Se tornam lugares importantíssimos, né? Primeiro, a superstição, a idolatria e a feitiçaria. Né? Eu volto lá no estudo de analfabetismo cristão, que o pastor Diego usou esse termo, né? E aí eu até falei, você ficou escandalizado, querido, que ele usou esse termo? Mas na verdade é o que acontece mesmo. Acaba que os evangélicos, né, os cristãos e os evangélicos se tornam feiticeiros. Feiticeiros. Né? Biblicamente, atribuir poder espiritual a objetos é considerado idolatria. Né? Atribuir a algo criado por Deus ou pelo homem a glória, a honra ou poder devidos a Deus. Quando algo começa a receber honra, glória, consideração, veneração, coloca o termo que você quiser, né? Porque não, ele faz, ele tem poder, ele muda a sorte, ele muda o destino, ele atrai ou ele expulsa aquele objeto, aquele lugar, aquela frase. Isso é idolatria, certo? Romanos 1:25, por favor. Isaías 42:8, né? A minha glória a outro não darei. Tá bom? Romanos 1:25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pois é, né? Estes honraram mais a criatura do que o Criador. E você pensar que essas pessoas, né, os que usam de amuletos, jargões e tal, eles ainda estão venerando, honrando coisas que foram criadas pelos homens. Não foram nem coisas que foram criadas por Deus, pelos homens. É, a Bíblia, a mensagem da Bíblia foi proferida por Deus, mas o livro, né, com capa de couro ou sem couro, com letra grande ou letra pequena, papel bom ou papel ruim, ela foi produzida por homem. A pessoa venerar a Bíblia, o livro em si, né? O livro é que tem poder, né? As pessoas vão expulsar demônio assim, né? Em nome de sangue de Jesus tem poder, sai de sangue. Querida, a Bíblia é um livro, como qualquer um outro. Fechado é um livro, como qualquer um outro. As pessoas começam a honrar mais a criatura, a criação, né? O objeto do que o Criador. Isso é idolatria. Isso é idolatria. A frase, certo? É feitiçaria. Isso aqui o pastor Diego citou lá no primeiro estudo, né? A tentativa de manipular o mundo material por meio das forças espirituais ocultas e satânicas, né? Porque elas não vêm de Deus. Isso é feitiçaria, certo? Vamos ler os dois textos de Levítico. Vamos ler os três textos, por favor. Não posso deixar de ler Deuteronômio. Levítico 19:31, depois Levítico 20:27. Não vos virarei para adivinhadores, encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, tá? Sem adivinhadores, sem encantadores. Levítico 20:27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Feitiçaria. Os dois textos estão falando de feitiçarias, agouros, né, necromancia. É abominável ao Senhor.
Então, quando a gente não, quando as pessoas começam a usar objetos, não, porque isso aqui, né, é a minha Bíblia da sorte. Né? Quando eu sofri um acidente, essa Bíblia estava dentro do carro, né, e só ela que sobrou, né, ou ela me protegeu. Então, você está atribuindo a um objeto. Isso é feitiçaria. Deuteronômio 18, 10 a 14. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Até o 14, por favor. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. A gente não tem negócio de feitiçaria, de manipulação do mundo espiritual por meio de objetos, né, de mágico. Não tem isso, queridos. A nós, né, não nos é permitido, porque isso, né, só há duas fontes de poder: o que vem de Deus e o que vem do diabo. Só. Não tem terceira via. Então, se Deus não usa desse tipo de coisa, e as pessoas que estão tentando manipular o mundo espiritual, o destino, a sorte, por outras vias, se não estão usando o poder de Deus, estão usando o poder do diabo. Simples assim. Então, cultivar a ideia de que possuir certo objeto, falar certa frase ou estar fisicamente em determinado lugar, né, Monte das Lamentações, Muro das Lamentações, o Monte Sinai, o monte de oração, garante bênção ou livramento, é uma superstição. Não tem poder nenhum. Ok? Mas no dicionário, superstição é sentimento de veneração, está no dicionário, religiosa, fundada no temor ou ignorância, e que conduz geralmente ao cumprimento de falsos deveres, a fantasias, a confiança em coisas ineficazes ou crendices. Né, os grifos meus aí, né? Ou seja, é ao mesmo tempo idolatria e feitiçaria. Qualquer superstição, linguisticamente falando, semanticamente falando, no dicionário da língua portuguesa, qualquer superstição envolve feitiçaria e idolatria. Na língua portuguesa. Estou nem botando teologia no meio do negócio, que eu já botei. Né? Então, qualquer superstição envolve idolatria e feitiçaria. Ok? Vários textos bíblicos mostram e ensinam que o poder nunca vem de objetos, lugares, palavras e etc. Ele vem de Deus. A caixinha de promessa não tem poder. A Bíblia aberta no Salmo 121, no Salmo 91, não tem poder. A frase, o sangue de Jesus tem poder? Não tem poder. Não tem. Não tem poder. A frase misericórdia, a frase pelo amor de Deus, não tem poder. O poder está em Deus, porque a gente recorre a Deus. Nós somos hoje livres, libertos e temos livre acesso ao Pai para recorrer a Ele e não usar esses subterfúgios. Isaías 62, 11. Isaías não, Salmo 62, 11. Desculpa, misturei os dois textos. Salmo 62, 11. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder está em Deus, não em objetos, não em frases, não em lugares. O poder pertence a Deus. Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Qual é o amuleto? Qual é a frase? Qual é o jargão que impede o agir do Senhor? Que manipula o agir do Senhor, né? E esse é um outro problema que eu vou falar. Inclusive,
Inclusive, né, a Bíblia ensina a não temer o suposto poder desses elementos. Não é para a gente ter medo dessas coisas. Ai, mas aí fulano fez o trabalho, fulano está agora usando, né? Bíblia, o poder pertence ao Senhor, esses objetos não tem nada. Jeremias 10, 3 a 6. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. 6, por favor. Verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Então, você tá falando, essas coisas feitas, não tenho medo dele, não, eles não fazem mal nem fazem bem. Né? Grande é o teu nome em poder. Você não precisa ter medo de amuleto. Amuleto não vale nem para o mal e nem para o bem. Certo? Segundo problema dessas coisas de amuleto, especialmente amuleto aqui, né? É a simonia, né? Segundo o dicionário Priberan, simonia é o comércio de objetos sagrados, né? Venda dos bens espirituais, cuja origem está em Atos 8, 9, 13, 18 a 23. Nós não vamos ler, eu cito muito isso aqui. É Simão, o mágico, chega diante de Pedro e fala, né? Me dá esse poder também, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, eu até pago. Né? E aí Pedro fala, o teu dinheiro vai contigo para a perdição. Né? Ele quis comprar o poder de Deus, o bem espiritual. De fato, e infelizmente, esta prática já está bem difundida nas igrejas evangélicas. Simonia hoje na igreja evangélica é, é a regra, né? A exceção é quando não tem, né? O que criou o antibíblico mercado evangélico. Essa frase me dói. Fulano agora vai gravar um CD para entrar no mercado evangélico. Ô, queridos, isso dói, né? Vamos lá no conhecido texto de 2 de Pedro 2, 2 e 3. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócio, é o mercado evangélico, né? 1 Tessalonicenses 2,5, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não fui até vocês com avareza. Né? O evangelho genuíno ele não tem avareza, não tem mercado evangélico, certo? Mas criou esse mercado evangélico e trouxe, e consequentemente e constantemente traz corrupção e falta de reverência ao culto. Né? Não, aqui agora, né, é o vender. Querido, olha, vamos aqui, você compra só isso aqui, porque, né, olha, vamos aqui fazer essa campanha para você comprar isso aqui, você vai ser livre, bota aí não sei aonde. E você tem que comprar a rosa, você tem que comprar a vassoura, você tem que comprar o travesseiro, você tem que comprar, né? E o culto, a igreja deixa de ser a casa de oração e se torna covil de salteadores, né? O que está em Marcos 11, 15 a 17, quando Jesus expulsa os cambistas e mercadores do templo. Os amuletos, a venda disso, né, torna isso. Ó, o óleo ungido, repito, né, não sei como é isso, mas é o que você vê muito vendendo em igreja, o óleo ungido, né, a Bíblia que foi ungida, que foi orada lá no monte, 7 dias, 7 semanas, 7 sei lá quantos setes eles querem colocar. E isso é vendido dentro da igreja, no culto. Isso quando não tem um leilão. O pastor só tem um. Ele trouxe só um chofar ungido de Israel.
Ele só tem mais um vidrinho de azeite do Monte das Oliveiras, aí o negócio fica feio, né? Então o culto perde o que é ser um culto, que é uma adoração à divindade, e se torna um comércio de amuletos, de objetos poderosos, sacrossantos, quebradores de maldição e de mal olhado e de tudo isso, né? Ok? Terceiro problema, né? A irrelevância de compromisso. Uma vez que a superstição em amuletos atribui a eles o poder de conceder bênçãos e livramentos, seu detentor fica isento de compromisso com Deus para ser abençoado. Basta ter o amuleto, né? Ah, é isso aqui que vai me proteger, porque isso aqui foi orado, foi ungido. Então eu não preciso recorrer a Deus. Eu não preciso clamar a Deus. Eu não preciso obedecer a Deus. Eu só preciso ter o amuleto. Né? E aí é por isso que se torna uma idolatria. O amuleto se torna o Deus dessa pessoa. A fé está no amuleto. Ele recorre ao amuleto. Ele ora ao amuleto. Essa crença, né, voluntária ou involuntariamente introjetada, contraria completamente o ensino bíblico de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. 1 Samuel 2,30, só a parte B do verso. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ou seja, né, aqui dá para puxar para uma outra crença, né, que é outra série de estudo que eu já tive vontade de fazer, né, uma outra crença de que se formos infiéis, ele continua fiel. Aos que me desprezam, e os que me desprezam serão desprezados. É, a gente tem que aprender a ler os textos, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então não é o amuleto, é o Senhor. Ok? Deus cuida, né? E aí, cuida pode ser Deus vela, Deus guarda, Deus abençoa, né? O sentido de cuidar aí toma diversos outros sentidos, outras ideias, né? Cuida daqueles que o obedecem. Deus cuida daqueles que o obedecem. Salmo 34:15 e Salmo 33:18 e 19, né? Um do lado do outro, vamos lá. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que obedecem, o Senhor está acompanhando, o Senhor está vendo, e Ele está atento ao seu clamor. Salmo 33:18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Então, o Senhor vai proteger vai proteger aqueles que o obedecem dentro dos seus propósitos. E esse é um outro ponto, certo? Que o amuleto traz. É o ataque à soberania de Deus. Até algo que o pastor Diego já citou hoje. O ataque à soberania de Deus, né? Mas além do uso de amuletos desviar a confiança de Deus, ou seja, a pessoa não confia mais em Deus, agora ela confia no amuleto. Ele, né, o uso de amuletos afronta a soberania de Deus, pois expressa uma tentativa humana de forçar uma bênção, de forçar uma proteção, de forçar uma prosperidade que viriam pela presença do amuleto, independente ou até contra a vontade de Deus. Então, o que acontece? Como eu falei lá, né, as pessoas não confiam mais em Deus, não têm mais compromisso com Deus, elas só precisam agora ter o amuleto. A questão é que muitas vezes, queridos, como parte do propósito divino, Deus vai nos dar uns apertos. Não é bonito, né? A gente não gosta de escutar isso, não. Muitas vezes, né, dói lá no fundo da alma escutar isso. Muitas vezes Deus vai nos conduzir por caminhos difíceis. Mas é a vontade do Senhor. Deus vai permitir que coisas ruins nos aconteçam.
E a gente diz, não, mas esse objeto aqui vai me proteger. Você está dizendo o seguinte, não me importa o que Deus quer. Não me importa o caminho que Deus traçou para mim, me importa a minha vontade. Né? E aí a gente volta naquela oração, né? Deus, se for da tua vontade, faz a minha vontade. Mas só que a gente não está dizendo se for da tua vontade. Deus, é a minha vontade que o Senhor faça a minha vontade. Então faça a minha vontade. Você ataca a soberania de Deus. Você retira de Deus o poder de controlar o universo e o coloca num objeto, numa frase, num lugar, não seja lá o que for. Você afronta a soberania de Deus. E dessa forma, o uso de amuletos denota rebeldia contra a vontade de Deus, que opera segundo o conselho da sua vontade. Isso está escrito em Efésios 1:11, o apóstolo Paulo diz, né? Segundo o conselho da sua vontade, segundo o pensamento, o propósito da sua vontade. Deus não perdeu o controle. Deus, Senhor, tá difícil, mas Deus tá controlando. Tem hora que a nossa carne tem muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade de aceitar isso. Mas, querido, não é você pegar um objetozinho e dizer, eu não me interessa o que Deus quer. Esse objeto vai forçar Deus a mudar a ideia, o plano, o caminho. Né? Não vai ser. Vai ser do meu jeito. Né? Nome do meu nome vai ser assim. Então, o amuleto ataca a soberania de Deus. Certo? E diversos ensinos antibíblicos estão aí nesse bojo do amuleto, como nós vimos, né? Resumindo muitas coisas aqui, né? Um aspecto um pouco mais particular também reside, em alguns casos, em ensinos antibíblicos específicos. Como eu disse, não dá para eu tratar de todos os amuletos, né? Mas para muitos amuletos você tem uma transferência de unção, né? Eu vou transferir aqui para mim, né, nesse objeto aqui agora, esse objeto vai ser, aqui tá, né? Se você tiver com esse objeto, o Espírito Santo, né, vai agir na sua vida ou por meio de você, como, né, até usam como exemplo a capa de Elias, né? Como se a unção do Senhor estivesse na capa, né? Então as pessoas transferem essa unção. Transferência de unção não é bíblico. Não é bíblico. Mas nesse bojo do amuleto, coloca ali. Né? O uso antibíblico da unção do azeite, nós já falamos isso, né? Então, o azeite agora expulsa demônio, o azeite guarda do mal olhado, que também não existe. Né? O azeite. Então, distorceram o uso do azeite porque é ele que protege, ele se tornou um amuleto. Né? Então, nos amuletos, né, em aspectos particulares, você vê a inserção de outros ensinos antibíblicos, além desses outros 4 que nós já tratamos. Certo? Então fica claro, ficou bem claro, que não há nada de bíblico no uso de amuletos. Mesmo que você pense que não é um amuleto, faça uma, né, introspecção aí, né, se você não está usando objetos, né, como o amuleto, né, a Bíblia da sorte, sei lá, né, a roupa da sorte, seja lá o que for, né, o azeite da unção, ungido, o chofar, ou sei lá o que for, seja lá o que for. Não é nada de bíblico nisso. As frases, os locais, não tem nada de bíblico nisso. Salmo 121, verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 20, verso 7 é muito, muito, muito conhecido, mas eu quero ler Salmo 20, verso 7. Quem achar, por favor, pode ler. Falei que eu quero ler, né? Mas é que eu quero que seja lido. Quem achar, por favor, pode ler. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em cavalos, e aqui ele não está nem falando de amuleto, né? Mas a confiança está no cavalo, porque se eu tenho vários cavalos na guerra, eu vou ser vencedor. Acaba que o cavalo se tornava um amuleto. Nós faremos menção do nome
do Senhor Deus dos Exércitos. Salmo 124, 11. 24:8, perdão. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É como o Salmo 121, verso 2. Tem nada de bíblico, querido, no uso de amuletos. Amém? Então, podemos encerrar? Enquanto amuletos deslocam, a conclusão, né? Enquanto amuletos deslocam a fé de Deus para o objeto, objetos incentivadores da fé direcionam a fé para Deus, sendo apenas símbolo ou ferramenta didática. Foi o que nós vimos. E esse ponto é crucial, né? Um traz a fé para si, o outro é uma ferramenta didática para levar a fé até Deus. Mas apesar dessa enorme diferença ideológica, o ser humano tem a grande tendência a promover os objetos incentivadores da fé a amuletos. Né? A frase, o sangue de Jesus tem poder, quando ela nasceu no meio evangélico, né? E na verdade essa é uma frase bem brasileira, bem assembleiana, diga-se de passagem. Quando ela nasceu, nasceu dentro de um contexto até de certa ignorância teológica, certo? E ela era uma oração mesmo, né? Com seus erros teológicos, repito. Mas era uma coisa pura do coração. Já virou amuleto. Né? Misericórdia, Jesus, era uma oração, uma jaculatória rápida. Misericórdia, Jesus. Jesus tem misericórdia de mim. Se tornou amuleto, se tornou jargão. Né? O óleo da unção, o ensino bíblico, né? É um objeto incentivador da fé para o enfermo. Se tornou amuleto mesmo. Então, assim, o ser humano tem essa tendência, né? Então é preciso cautela e vigilância, né? No caso, são necessárias, né? No caso aí, né? É preciso cautela e vigilância, tá certo que é preciso, no uso de objetos incentivadores da fé e recusa a pagar, né? Ofertar para ter. Querido, você não vai comprar o azeite, você vai fazer uma oferta. E nós vamos te dar um azeite de brinde. O nome disso é venda. O nome disso é venda. Tá? Você vai escolher um número e vai fazer uma oferta. E aí nós vamos te dar um brinde se o seu número for sorteado. O nome disso é rifa. Ok? Não vamos ficar dourando a pílula, tergiversando, não, queridos. Então, você vai pagar, você vai dar uma oferta e nós vamos te dar. Isso é venda, isso é simonia. Recuse isso. Pois apesar de que Deus pode usar objetos para reforçar a fé, eles são apenas isso, reforço à fé. Deus não precisa de objeto nenhum para agir. Para curar um enfermo, Deus não precisa do azeite da unção. Tanto é que orar por enfermo, todo e qualquer crente não é que pode, não, é que deve. Impor as mãos sobre os enfermos é em nome de Jesus e todo e qualquer cristão deve fazer isso. Ungir com azeite para os presbíteros da igreja. Deus não precisa do azeite. Deus não precisa da Bíblia aberta no Salmo 121. Deus não precisava da serpente de bronze. Deus não precisa disso. Ok? Ele pode usar isso? Ele pode usar. Pode usar qualquer outra coisa, mas ele não precisa. Esses são apenas ferramentas didáticas para reforçar a fé. Então é preciso cautela e vigilância no uso desses objetos. Ou seja, é imprescindível a constante autoavaliação. Avalie aí você, para que objetos, lugares, palavras, né, não degenerem em amuletos ou superstições. Que essas coisas não se transformem em amuletos, né, não sejam rebaixadas, né, a amuletos, porque isso não é promoção, não, isso é rebaixamento. Né? Amuleto é uma coisa maldita, uma coisa abominável.
Então, não é promoção. Cuidado, cuidado, para a gente não transformar objetos, lugares e palavras nesse tipo de coisa. Superstição, interjeição impensada. Ok? Aferremo-nos fielmente aos princípios da sola Escritura. Inclusive ali também está errado, né? Escritura é só com S. É somente a Escritura. Para rechaçarmos as tradições. Não, mas isso já está na história da igreja. Isso aí, meu amigo, começou no ano 400. Já está consolidado, né? Essa semana eu fui duramente atacado. Duramente atacado, queridos. Eu fui escorraçado por uma pessoa. Porque eu falei que eu não seguiria a tradição, que determinada situação é tradição humana e eu não iria me comunar com isso. E eu fui descascado de ficar sem reação, de o que eu falo. Né? Sabe quando você se sente, né, o pior dos seres humanos, né, o que dirá o pior dos pastores, por conta de tradição humana? A gente precisa rechaçar isso, queridos. Sola Escritura. Só lhe deu glória, glória só a Deus, honra só a Deus. O poder vem do Senhor, o poder está em Deus. Então não atribua poderes a outros seres, a outros objetos, a lugares, palavras. Glória, honra e poder só a Deus. Vamos em Isaías 43:13. Eu já citei esse texto hoje, mas para a gente encerrar. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem impedirá, querido? Não dê honra, não dê. É Deus quem faz. O poder pertence ao Senhor. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?